Glória a Deus. Mais uma vez, com o nosso vídeo aqui, gravando para que você possa estar se alimentando um pouco da palavra do Senhor, deixar Deus falar contigo. E quero te desejar a paz de Cristo. E a Bíblia diz que essa paz é uma paz que excede todo o entendimento. Jesus declara na sua palavra: a paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, Porque geralmente a paz do mundo ela é momentânea, mas a paz de Cristo ela é permanente. E quem tem Jesus no coração sabe que essa paz é permanente, mesmo em meio às turbulências da vida, à tempestade da vida, aos vendavais da vida. Mas Jesus traz paz. E eu queria falar um pouco sobre, um dos propósitos que Jesus chamou os seus discípulos e nos chamou. Quando eu leio no livro de Marcos, capítulo 3, verso de número 13, a palavra diz assim: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Antes de receber qualquer incumbência, os discípulos, irmãos, eles foram chamados a estar com Jesus. E esse é um dos maiores privilégios que alguém pode ter, É ser chamado por Deus, mas antes de fazer qualquer coisa, ser chamado a estar com Ele. Jesus sobe no monte, a Bíblia diz que Ele começa a chamar os apóstolos, assim: olha, eu quero que você venha para ficar comigo, vem você para ficar comigo. Então o Senhor também tem chamado você, e o chamado de Deus na tua vida é para ficar, primeiro que tudo, fique com Ele, Fique com Ele, ande com Ele, viva com Ele, esteja com Ele. E há um propósito nisso, O porquê que Jesus quer que nós estejamos com Ele. Porque com Ele nós aprendemos a ser um ser humano melhor, a ser um cristão melhor, a ser um filho de Deus melhor. Com Jesus nós podemos melhorar em tudo. Nós temos que entender isso em nossas vidas. É em Jesus que os nossos pecados são perdoados. É em Jesus, que a nossa vida ela é transformada por um todo. Aí quando eu leio a primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 1, 2 e 3, está escrito assim, meus amados irmãos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João, que foi um dos chamados por Deus, aqui ele começa a declarar o porquê, desse chamado, porquê que Jesus chamou para ficar com ele. Porque Jesus queria, fazer pessoas semelhantes a ele mesmo. Jesus é um modelo perfeito, meu irmão, de um homem de Deus, de alguém que quer ter uma vida com Deus. Se nós falássemos, se a nossa fala fosse a fala de Jesus, nós talvez não sofreríamos tanto por falar tantas coisas erradas. Se o nosso comportamento fosse o mesmo comportamento de Jesus, talvez nós não colheríamos tantas situações ruins que na vida colhemos. E o Senhor nos chama para ficar com Ele. E o interessante é que Jesus, Ele foi o maior exemplo de comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Quando nós lemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele começa a falar das orações, quando ele começa a orar pelos seus filhos, e um dos desejos do coração dele é: Senhor, que na sua oração ele fala: assim como eu fui um contigo, que os meus filhos sejam um comigo. O Senhor dentro de nós, mas ao mesmo tempo, de uma forma misteriosa, nós dentro dele, nos tornando uma só pessoa. Respirar Jesus, viver Jesus. Aí o apóstolo João, ele começa a falar: olha,
o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos tocaram. Então João está falando de alguém que os seus olhos viu, que a sua mão apalpou, que os seus ouvidos ouviram. E ele começa a falar: olha, aquilo que nós ouvimos e vimos, eu vi, e o que eu vi eu falo. Eu ouvi, e o que eu ouvi eu falo, eu testifico. Eu falo a respeito desse Deus, eu falo a respeito dessa experiência. Porque a primeira experiência, meu irmão, que o Senhor quer que você tenha, não é experiência, sabe, de contemplar algumas coisas, não. A primeira experiência que Ele quer é que você esteja com Ele, na presença dEle, vivendo a vida dEle, andando nos passos dEle, sabe? E como eu posso fazer isso, pastor Orley? É simples, através do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que quando nós se unimos ao Espírito Santo, nós se tornamos um só com Ele. A Bíblia diz, meu irmão, que o nosso proceder tem que ser diferente, porque o Senhor Ele quer nos usar. Quando você lê Marcos capítulo 16, do verso 16 em diante, quando o Senhor começa a dar instruções aos seus discípulos, antes dele ser aceso ao céu, e ele começa a declarar algo que ia acontecer para os seus filhos, dizendo: olha, os sinais vão acompanhar vocês. Olha, não se preocupe, não se preocupe, porque no meu nome vocês vão falar novas línguas, no meu nome vocês vão orar pelo doente e eles vão ser curados, no meu nome você vai colocar a mão sobre os enfermos, no meu nome você vai liberar a palavra sobre pessoas oprimidas e os demônios vão ser expelidos, vão ser totalmente destruídos. Olha, você vai pisar em serpente, você vai pisar em escorpião e nada vai lhe acontecer. Mas eu quero que você entenda, acima de tudo, que isso é bom. Irmão, antes de contemplar milagres, antes de testemunharmos tantas coisas, o primeiro chamado que o Senhor tem para você é para estar com Ele. Jesus chama o seu discípulo. Nós lemos isso em Marcos capítulo 3, verso 13. E subiu ao monte e chamou para si quem Ele quis. Jesus chamou você porque Ele quis chamar você mesmo. Você é um escolhido e uma escolhida do Senhor. Deus te chamou, o Senhor te levantou, o Senhor depositou na sua vida o amor dEle, o coração dEle, a palavra dEle, o Espírito Santo ardendo e queimando dentro de você. E hoje você é diferente porque o Espírito Santo habita dentro de você, e isso é muito bom. Glória a Deus. Então Ele chama para si os seus discípulos, sabe, antes de dar qualquer incumbência aos seus discípulos, primeiro Jesus chama eles para estar com Ele. Esteja com Jesus, crie um tempo com Jesus, ore ao Senhor, busque a face do Senhor, tenha um tempo com Deus. Você gasta tanto tempo com tantas coisas, sabe? Aonde você vai, um exemplo, você vai com o seu celular na mão, você janta, almoça, seu celular está próximo. Até para dormir o seu celular está próximo de você, porque é uma ferramenta importante para você. Mas eu quero falar que existe alguém que é muito mais importante do que o meu e o seu celular. Esse alguém é Jesus. Ele também quer andar conosco, passar o dia conosco. Ele quer também que nós tenhamos o mesmo tempo que gastamos com esse celular, sabe? Ele quer que nós gastamos muito mais com Ele. Por quê? Porque o celular nos conecta às pessoas que amamos. Mas eu quero falar para você que Jesus te conecta a Deus. E uma vez conectado com Jesus, conectado com Deus, conectado com o Espírito Santo, meu irmão, coisas grandes passam a acontecer verdadeiramente nas nossas vidas. Permita que o Espírito Santo seja o centro da sua vida. Permita que o Espírito Santo te conduza poderosamente, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo seja primazia e que Ele verdadeiramente encontre em você alguém que tem um tempo com Ele, que ora a Ele, que fala com Ele,
mas que acima de tudo, permite que Ele fale com você. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus.